Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à disciplina de Sistemas de Apoio à Decisão. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante e relevante para esse nosso universo de tomada de decisão baseada em dados, que é o Big Data, tá? Big Data ou Big Data, como preferirem, sem problemas. Bem, e aí, já para a gente alinhar as expectativas, o nosso objetivo aqui não vai ser dar um curso completo de Big Data, aprofundar, demonstrar as ferramentas, pois isso exigiria praticamente uma disciplina inteira para tratar desse assunto. O objetivo nosso aqui é passar por alguns conceitos que envolvem o Big Data, tá? Ou Big Data, e também mostrar e apresentar a estrutura das principais ferramentas e tecnologias que envolvem esse assunto tão interessante e tão importante para a tomada de decisão. Aqui, diretamente na tela inicial, nós temos aqui uma coisa muito importante para nós. Nós temos aqui, olha, 7 palavras que começam com V. E isso é muito importante, pode parecer um detalhe, né? um enfeite, mas não é. Na verdade, é todo o fundamento do Big Data. Essa teoria, né, que originou as tecnologias, ela começou com os 3 Vs, que depois foram evoluindo para os 5 Vs e hoje nós temos os 7 Vs. Ou seja, é uma tecnologia que se preocupa muito com enormes quantidades de dados. Nós temos aí um mundo cada vez gerando mais dados, mais informações, nós vamos ver e vamos falar sobre isso. E essa geração de dados exige ferramentas e metodologias próprias para analisar. Uma coisa é um banco de dados com 1.000, 10.000, 20.000 linhas, que nós podemos, através de algumas queries bem feitas, bem elaboradas, alguns joins e algumas operações avançadas, fazer uma análise exploratória dos dados, uma análise prévia e bem feita. Dá para fazer análise de dados bem feita também com o SQL. Só que quando a gente começa a falar de milhões e até bilhões de dados, opa, quanto tempo vai rodar uma query? Esses dados, será que são todos estruturados? Estão todos em tabelas? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente trabalha com dados não estruturados. E aí entram outras tecnologias complementares, entram bancos de dados NoSQL, entram ferramentas próprias para o tratamento dessa informação. Então aqui nós vamos falar a respeito do Big Data e dos seus fundamentos. Retomando aqui, retornando, nós temos um volume cada vez maior das informações, né? Como a gente acabou de comentar, esse volume é cada vez mais difícil e mais complicado da gente lidar com ele. Nós temos um valor dos ativos organizacionais. A informação é um ativo com valor extremamente alto, extremamente relevante. A veracidade dessas informações em um mundo, né, cada vez mais cercado e inundado por fake news, né? Nós temos aí qual que é a veracidade das informações que chegam para nós. Nós temos aqui a visualização dessas informações, como elas podem ser visualizadas de uma maneira sintetizada, de uma maneira bem feita. Retornem à nossa aula de visualização, fizemos uma aula específica com algumas dicas para melhor visualização dos dados. Uma variedade também cada vez maior de informação. Os dados muitas vezes não estão somente concentrados nos bancos de dados estruturados, eles estão espalhados, eles estão em uma série de repositórios, eles estão na internet, eles estão em processo, eles estão nas redes sociais, eles estão na cabeça das pessoas. Aí entra um pouquinho da gestão do conhecimento também. Então preciso agrupar dados de diferentes fontes. Poxa, nós falamos isso também na parte do BI, na parte do Business Intelligence. E aí alguns conceitos caminham em consonância, caminham em conjunto. Vocês vão ver que essas coisas estão muito separadas, né? A gente didaticamente trata, né, o BI de uma maneira, o Big Data de outra, e até o Data Science de uma outra maneira, mas são
tecnologias e conceitos e até metodologias que estão muitas vezes interrelacionadas. Nós temos a velocidade da geração dessas informações, nós vamos falar um pouco dessa velocidade, vocês vão ficar assustados aí com alguns números, e a viralidade, quando essa informação é espalhada, quanto ela é divulgada, enquanto ela se propaga. Bem, então estão aqui os 7 Vs, né? Podem ser que vocês achem artigos, né? E nesse próprio material mais cedo, né? Mais adiante, perdão, nós vamos falar dos 3 Vs, 5 Vs, 7 Vs, mas o importante é a gente entender que a informação é cada vez maior, cada vez mais rápida e ela precisa ser tratada de uma maneira para tomada de decisão. É esse que é o conceito, é esse que é o fundamento, ok? Bem, nós vamos passar então agora em algumas teorias, apresentar alguns conceitos para vocês pelo menos conseguirem sintonizar de que se trata esse assunto. Bom, partindo para as definições, né? Nós temos aqui o Big Data, tá? Que pode significar coisas distintas, né? Aqui essa linha é a linha do Turban, é a linha desse livro aqui, olha, Business Intelligence e Análise de Dados para Gestão, que é um dos mais recentes, é um livro ainda introdutório, por isso que a gente pegou alguns insights dele aqui para fazer esse nosso material. Mas o termo, tradicionalmente, fica ligado, como a gente comentou, a um imenso volume de dados. Imagina os dados aqui de uma central elétrica, né, de uma empresa aqui, né, de uma CERN, se eu não me engano, que é um centro de pesquisa mundial. Centrais elétricas, eu tive a oportunidade de trabalhar com tabelas, com históricos de contas, de demandas de energia, tabelas com milhões e milhões de registros. Mas imagina só uma base de dados da NASA, uma base de dados do Google, do Facebook, que são os exemplos clássicos. Não são dados que nós conseguimos gravar em uma tabela. Haja insert para a gente criar uma tabela em um banco relacional. É humanamente muito difícil você manter esses dados relacionais com a teoria que a gente aprendeu até agora. Daí a necessidade de novas tecnologias e novas metodologias. Tá? Então, de onde vem, né, esse Big Data? De toda parte. De toda parte, dados que nos são colocados de todas as fontes de informação que nós temos. Logs na web, identificações, né, de radiofrequência, RFID, sistemas de GPS, nós temos aí vários gráficos, né, vários mapeamentos, aí, várias informações georreferenciadas, sensores, onde nós temos a internet das coisas, redes sociais, estão vendo? Uma série de documentos baseados na internet, busca, arquivos fotográficos, pesquisas, enfim. Nós temos uma série, um mundo de informações que trazem zilhões de dados para serem tratados. Esse é que é o fundamento do Big Data. Poxa, como eu vou tratar essa quantidade absurda de informações de tantos lugares? Como que eu vou gerar, né? Como que eu vou ter acesso a uma base de dados tão grande e tão complexa? Para isso que nós precisamos dessas tecnologias. E aí, algumas dicas tecnológicas, né, completando o nosso raciocínio, mais alguns exemplos para nós. Olha só a dimensão dos dados que nós temos aqui. Vamos pegar aqui um exemplo, olha só, a Boeing, né, 20 terabytes por hora, imagina, dados dos sensores, dados da captação dos voos, das suas aeronaves, dos seus testes. Como é que eu trato isso? Como é que eu armazeno? Olha só o Facebook, 500 terabytes dia. O YouTube, 1 terabyte a cada 4 minutos, imagina só. E como é que esses caras conseguem dar conta, né? Eu mesmo vou terminar essa aula, subi algumas aulas ontem para o YouTube, terminando essa aula eu vou subir. Como é que eles conseguem um tratamento tão rápido, né, de tantos arquivos? Telescópios, bases de dados mais específicas, ou seja, a geração da informação ela é muito grande e muito rápida. Olha só, a gente nas aulas, né, de informática básica, a gente vem tratando muito aqui o K, o Mega, o Giga e o Terabyte. Beleza, né? Nós temos aí discos, né,
discos rígidos aí de alguns teras, né? 2 tera, 1 tera, beleza. Agora o Big Data, ele não fica nesse eixo aqui. Ele não fica só nesses valores, vamos dizer assim, primários, nesses valores básicos que nós aprendemos lá na introdução à informática e na informática básica. A gente avança aqui, olha, a gente passa do tera. E depois do tera, o que que vem? Olha só, tem uma escala aqui de vários nomes aqui, sempre associados à base anterior vezes 1000, né? Petabyte, exabyte, zettabyte, iotabyte, pronto. Gigabyte, olha só, a maior que nós temos aqui, olha, 10 elevado a 30. Imagina, 1K é 10 elevado a 3, é 1000. Imagina 10 elevado a 30. São valores realmente absurdos, né? Então, aqui, ainda continuando, né, nesse percurso dos nossos conceitos, né, o Big Data não é apenas grande, além de grande, ele tem que seguir aqui alguns conceitos que nós já falamos no início dessa aula. Ele começou com os 3 Vs, né, aí resgatando um pouquinho de histórico para vocês: volume, a variedade e a veracidade. E agora aumentaram para os 5 Vs, com a veracidade, com o valor, o valor proposto da informação. E agora nós estamos acrescentando mais 2 Vs, né? Visualização e mais um que eu não me recordo agora, depois voltem no início, e nós temos os 7 Vs. Então, algo importante para a gente lidar e para a gente tratar aqui. Não basta somente a informação ser grande. Muita gente que não conhece muito bem o assunto fala, Big Data, bases de dados gigantes, pronto. Mas não é só isso. Bases de dados gigantes que vão se movimentando, que tem uma velocidade, uma variedade, um valor muito grande das informações, uma visualização necessária e assim por diante. Esses Vs é que trazem toda a base e o conceitual ferramental para nós, ok? Tudo bem até aí? Qualquer dúvida, não se esqueçam, temos lá os nossos canais à disposição. Aqui uma arquitetura conceitual, né, no âmbito de soluções de Big Data, né? Esse Teradata Company, eu tenho acompanhado aqui essa turma, né, Turban, Sharda e Dellen. Eu tenho acompanhado, eles trazem uma base de dados, na verdade, que é esse Teradata Company. É uma base de testes, inclusive que os alunos e professores podem acessar. Eu vi alguns casos bem interessantes, alguns casos que eu trago, inclusive das nossas atividades, das nossas aulas, são dessa base de dados, Teradata, e tem uma infinidade de casos e desafios lá. Uma coisa que depois vale a pena a gente ou transformar num mini curso, ou dar uma atenção um pouco mais especial. Bem, então nós temos aqui, olha só, uma plataforma de dados com uma infinidade de informações, e aí nós estamos falando de informações de múltiplas fontes, parecidas com os conceitos de BI, e temos aqui o nosso DW integrado. Então o Big Data, ele não exclui o DW, ele não exclui o tratamento. Então, como nós conversamos, né, o Data Science, o Big Data e o Business Intelligence são coisas que caminham juntas. Uma não exclui a outra. Tá? Uma parte que me interessa muito, na verdade, é o DW, o Data Warehouse, porque ele está ligado à gestão organizacional. E por meio dele nós conseguimos os nossos insights. Mas observe, depois deem uma olhada nas aplicações e percebam que o Big Data, essas plataformas de carregamento, filtragem, processamento, eles podem trabalhar juntos. Então tem uma plataforma de descoberta aqui, a descoberta de dados, a descoberta de padrões, correlações ou padrões observados, aí entra também a parte da mineração dos dados. E assim, se a gente pudesse separar isso didaticamente, eu diria Business Intelligence, eu diria que Data Science e eu diria Big Data. Mas olha só como elas são integradas e podem trabalhar juntas. Isso é que é importante para a gente. Se alguém tiver curiosidade para aprofundar, vale a pena entrar nesse Teradata. Tem uma base aberta aí para os alunos. Enfim, bastante coisa para a gente explorar. Os fundamentos de análise do Big Data, né, muito em cima do que a gente já comentou.
né, independente do seu tamanho, né, tipo, ele pode ser útil, ele pode ser realmente muito útil, porque ele traz um valor das informações que não podem ser analisadas mais a olho nu, e aí ele pode ser feito em conjunto com outras técnicas estatísticas de mineração de dados. A gente pode descobrir padrões e insights para o negócio. E isso deixa, né, a nossa análise, a nossa modelagem muito mais robusta. E junto com a proposição de valor, olha, ele traz também alguns desafios. Por que esses desafios? Porque não é simples lidar com essas quantidades de informações. Imagina um exabyte, um zettabyte, um brontobyte. Imagina lidar com essas quantidades, com esse volume de informações que a gente tem, como por exemplo em uma rede social. Então, os meios tradicionais com isso, olha, não são capazes de lidar com Big Data. É o que eu apresentei para vocês no início da aula. Não adianta a gente imaginar que isso vai estar no modelo de dados relacional e que a gente vai colocar isso em uma única tabela. Nesse ponto, os bancos de dados não tradicionais, os bancos de dados não relacionais no SQL, eles ganham força, porque eles podem tratar informações de uma maneira diferenciada. Também vale a pena aprofundar nesse assunto, dar um alô lá para o professor de banco de dados, vou deixar meu colega aí numa saia justa agora, mas é para o bem, né? Para poder começar a pensar e trabalhar com isso também, né? Com essas novas tecnologias. Bem, e novas variedades de tecnologias precisam ser desenvolvidas para esse tratamento de dados, é uma coisa que já foge, né, das nossas mãos. Aqui algumas considerações, né? Você não tem capacidade de processar a quantidade de dados que deseja, né? E quando eu digo você, é você, o seu notebook, o seu banco de dados, o seu Excel, né? O Excel vai até 65 mil linhas. Eu vejo alguns grupos que o pessoal fica brigando. Poxa, eu consegui uma base aqui com 100 mil linhas, como eu trato no Excel? Na verdade, a resposta é não. Você não vai tratar no Excel. Não adianta ficar dividindo, porque já extrapola a capacidade da ferramenta e da tecnologia. Não são bases para você tratar isso via Excel. Não é uma planilha eletrônica mais que vai cuidar disso. E a parte de IoT, com as novas tecnologias, sensores, radiofrequência, RFID, GPS, dados textuais de mensagens. Essas novas, né, tecnologias de IoT, né, de automatização cada vez mais completa de processos e de serviços, geram também várias fontes de dados que precisam ser integrados. Não adianta também eu fazer uma análise considerando somente uma variável, eu preciso fazer uma análise multivariada. Está ali a parte estatística, análise multivariada de dados, está o livrinho do Hera ali, que é uma boa indicação para quem quer aprofundar. Então, esses dados precisam estar integrados e ter um paradigma, uma visão diferente de armazenamento de dados. E eles vão chegando cada vez mais rápido. Estão vendo? Então, uma outra maneira da gente trabalhar. E alguns fatores cruciais para o sucesso do Big Data. Poxa, gostei desse negócio, né? Quero começar a trazer isso para a minha empresa, quero trazer isso para a minha organização. Poxa, como é que eu começo, né? Por onde eu começo a atuar? Atue por uma estratégia. A gente fala muito sobre isso na disciplina de gestão de projetos. Você precisa ter uma estratégia bem definida, você precisa ter uma estratégia clara, uma necessidade clara de negócios, um patrono executivo, olha só, quem está fazendo a disciplina de gerência de projetos, um sponsor, alguém da alta direção que pode dar apoio político para esse projeto de Big Data. Um alinhamento com a estratégia de negócio, aonde que isso vai me ajudar, onde que isso vai me economizar, em que essa decisão pode me ajudar. Uma nova cultura, né? Uma infraestrutura sólidas, máquinas, aqui nós estamos falando de servidores, de virtualização, de uma infraestrutura robusta para a gente poder processar isso tudo, as ferramentas certas e pessoas com as habilidades certas. Então traga aí uma consultoria, traz o pessoal que está acostumado a mexer com isso. Tá? Não é começando do zero e sozinho que a gente consegue implementar isso. E aqui
né, um gráfico aqui, né, aqui numa parte mais descrita, né, num segundo momento, as chaves de sucesso. Se vocês tiverem que fazer uma apresentação para o nível gerencial, para uma diretoria, tá? Isso converge tudo para uma cultura de Big Data, que é uma parte do negócio. E aí eu vou dar uma dica pessoal para vocês. Resistam à tentação de jogar tudo que foi feito antes fora. Não é isso. Ele é um complemento. Os processos organizacionais são importantes, os processos estão aí, eles precisam ser discutidos, os transacionais precisam garantir o dia a dia da empresa, o BI com a parte analítica muito ligado ao negócio e complementando com essa montanha de dados que precisa ser garimpado. Ok? Alguns facilitadores, tá? Alguns elementos, né? Alguns itens que, se a gente tiver, facilita muito. Análise de dados em memória principal e haja memória RAM. Aí a gente conversa muito com o pessoal de redes e o pessoal de infra para nos dar esse apoio. Análise de dados em banco de dados principal. Se você já tiver um banco de dados, né, um DW, um Data Warehouse acumulado, isso já facilita bastante. Computação em grade, né, em grade, né, em matriz, em cloud compute, computação na nuvem, servidores, escalabilidade do seu processamento de dados também auxilia, e equipamentos. Então, olha só, poxa, eu preciso ter gente, eu preciso ter infraestrutura pesada, eu preciso ter equipamentos, não, preciso ter supercomputadores, não precisa chegar num Cray, nós não estamos falando desse nível, mas não é para rodar naquele PC XT, não, brincadeira, mas não é para rodar num computador de mesa, são ferramentas que precisam de processamentos pesados. E quais são os desafios da análise do Big Data? Poxa vida, o que eu tenho como desafio, né? Um volume de dados, aí os desafios que a gente já colocou, já falamos no início, muito voltados para aqueles Vs, né? O volume, a variedade, a integração, a capacidade de processamento, ou seja, integrar junto com a nossa infraestrutura, governança de dados. Estão vendo como é que a gestão da informação se aproxima muito? E eu gosto muito dessa parte, eu trabalho muito essa parte, sabe? Que é um grande complemento, uma grande gestão dos recursos computacionais, dos sistemas de informação e da informação em si que a gente está trabalhando. A disponibilidade de habilidades, nós precisamos trazer o pessoal da ciência de dados, nós precisamos trazer cientistas de dados, e tem um custo de solicitação da solução, né? Esse ROI é o Return of Investment, que também é conhecido como retorno do investimento. Ou seja, eu vou precisar investir em tecnologia e infraestrutura de TI. Qual o retorno que eu vou ter disso? O retorno vai ser um tratamento, um insight, uma descoberta de padrões que você até hoje não tem condição de analisar. Eu estou discutindo isso no nível da alta gestão. Daí o motivo de precisar de um patrocínio, de um padrinho, de um sponsor, que a gente está falando de investimentos, a gente está falando de grana e a gente está falando também de estratégias da alta administração. Bom, e alguns problemas empresariais enfrentados com análise de Big Data. Na verdade, também é para facilitar, né, esses problemas que a gente pode enfrentar, os problemas que podem ser solucionados, minimizados ou resolvidos com Big Data. Olha só, eficiência de processos e redução de custos. Eu estou descobrindo desperdícios. Aí vai muito para o lado do Lean, né, que é você ter agilidade máxima e desperdício zero. Se você está desperdiçando menos, você está reduzindo custos. Gestão da marca, né? Onde a gente está chegando com a nossa marca, a parte de branding, né? A parte de marketing digital, muito importante em tempos atuais, em tempos de pandemia, em tempo da necessidade de alcançar nossos clientes. Aí, maximizar faturamento, melhorar a experiência do cliente, a identificação de evasão de clientes, melhoria dos nossos serviços, novos produtos e oportunidades de mercado, que na verdade é tudo o que o gestor quer ouvir, é tudo que o gestor da alta administração precisa para mudar o patamar da sua empresa, para poder inovar, para poder alavancar. E para onde que ele vai? Para que caminho que ele pode percorrer?
O Big Data pode auxiliar nisso. E aí bato naquela tecla de novo, auxiliar, não é sobrepor, não é descartar, não é desprezar, mas é colocar mais um bloquinho lá no jogo de Lego, né, empresarial, dar mais ferramentas para o nosso gestor. Gestão de riscos, conformidade regulatória, evasão da capacidade de segurança, enfim, tem toda uma estratégia empresarial que precisa ser adotada e que pode ser auxiliada com o Big Data. Agora vamos falar um pouquinho das tecnologias, né? E aí eu digo falar um pouquinho, gente. Tem uma série de tutoriais, uma série de materiais, se vocês quiserem ver, complementem esse raciocínio. Tem uma série de tutoriais que podem ser vistos aí na web. Eu não vou listar todos, senão a aula vai ficar muito carregada, mas eu indico vocês assistirem alguns. Tem bons materiais na internet. Aqui é uma luz, é um highlight para vocês saberem quais caminhos percorrerem, beleza? Então nós temos aqui o Hadoop, né? Hadoop, como alguns dizem, o Hadoop, que é o nosso elefantinho feliz aqui. Esse MapReduce é uma tecnologia também que foi desenvolvida pela Google, foi aprimorada pela Google. Ela também ajuda a gente. E uma série de outras ferramentas e complementos aqui. É um mundo, vale ressaltar que é um mundo diferente da programação. Tá? É um mundo que não é de Java, não é de Python, são outras ferramentas e bases de dados que fazem um tratamento específico. E aqui, com o Big Data, né, esse MapReduce, ele sempre aparece, então ele merece um destaque aqui para nós, que é uma distribuição do processamento de vastíssimos arquivos de dados multiestruturados ao longo de grandes clusters de máquinas. Essa aqui é a palavra-chave. Né? Palavrinha que eu estava procurando aqui, os clusters, né? A escalabilidade, o processamento distribuído, não é uma única CPU ali fritando, né? Que a gente pode até cozinhar em cima dela, igual o pessoal de gamer aí, né, gosta, tem muitos memes, mas são a distribuição de processamento para conseguir dar conta de todo esse volume. Então nós precisamos de alto desempenho, nós precisamos de computação de alta escalabilidade. E ele foi desenvolvido e popularizado pelo Google. Então, o Google investe muito nisso aqui. Auxilia as organizações na análise de grandes volumes de dados, indexação, busca, análise gráfica. Então, vale a pena aí, né? Fica a dica, vale a pena dar uma olhada depois com mais calma. Como é que ele funciona, né? Na verdade, o raciocínio é muito simples. Eu tenho dados brutos, né? Que são agrupados, que são, né, compilados, mas não é compilado exatamente a palavra, mas são dados que eu tenho agrupados, armazenados, extraídos, né? Esses dados eles são mapeados em diferentes setores, em diferentes servidores, são processados e aí é que está o reduce, né? Eles são reduzidos aqui. Então tem na verdade um processamento distribuído que faz um processamento muito grande dessas informações, processamento em diferentes servidores espalhados, um pouco parecido com a linha da internet, de como a própria internet funciona hoje, e depois eles são reagrupados e reduzidos. Na verdade, ninguém quer ficar olhando bilhões de dados, a gente quer descobrir um padrão, um gráfico, uma visualização. Opa, aí já entram os dashboards, aí já entra a parte analítica, tudo integrado de uma maneira, né, segura e de uma maneira para facilitar a nossa análise organizacional. Bom, o Hadoop, né, que também é uma referência, né, um referencial de código aberto, ele inclusive é free, código aberto para processamento, armazenamento e análise de enormes quantidades de dados. Né? Ele foi criado originalmente aqui pelo Yahoo, né? E esses clusters eles rodam em um hardware barato, de modo que os projetos podem se ampliar em escala sem rasparem os cofres, é a grande vantagem dele. Aí o mundo de código aberto, de software aberto, Apache, poxa, mas eu acabei de falar que esse processamento exige custo, exige clusters, beleza, para um processamento corporativo, para as ferramentas de mercado que nós temos hoje.
Agora, existem tecnologias também que são mais de baixo custo que podem nos auxiliar. Talvez eles não tenham aí a mesma efetividade de uma ferramenta empresarial, corporativa, né, de um Oracle, enfim, de alguns big techs aí, né, alguns grandes da tecnologia, beleza? Mas também vale esse comentário aqui. Bom, e como que ele funciona, né? O cliente acessa esses dados não estruturados ou semi-estruturados, seleciona algumas partes, quer dizer, aí você já não tem aquele processamento do todo, que vão ser abastecidas ali nas commodities, né? Cada parte é replicada, e aí ele tem um nó que atua como um facilitador e rastreador de tarefas, e o cliente encaminha a tarefa e com os resultados são coletados e agregados usando o MapReduce. Eles realmente aparecem sempre em conjunto, trabalham sempre em conjunto. O Hadoop aqui, ele tem alguns componentes técnicos aqui, nós, aí entrando um pouquinho mais da tecnologia, né, que de repente nem vale muito a pena a gente ficar explicando, seria bom a gente assistir um tutorial, né, completar com um tutorial mesmo, para colocar um pouquinho a mão na massa, tá? Mas são ferramentas que estão aí à disposição e que valem a pena ser observadas. É o caminho das pedras para quem quer entrar nesse mundo. Aí, para a gente já caminhar para o final, né, uma análise conjunta aí do Big Data e o Data Warehouse, né? Qual que é o impacto do Big Data no DW? Eles não combinam muito bem, beleza. Por que não combina bem? Porque um tem dados estruturados e um tem dados voltados para análise do negócio. O outro tem enormes quantidades de dados que não são estruturados. Então, o Hadoop substituirá os Data Warehouse e os bancos relacionais? Na verdade, eu tenho lido alguns artigos que dizem que não, eles vão atuar em conjunto, né? O Hadoop, na verdade, ele pode trabalhar em conjunto, ele deve trabalhar em conjunto. Se lá na frente um vai substituir o outro, acho particularmente muito difícil. Eu acho que essas tecnologias vão coexistir, tá? Aqui é mais uma pergunta até do que uma afirmação. Os usos preferenciais do Hadoop, tá vendo? Agora, ele vai substituir? A princípio, não. Se você tem um repositório, um arquivo ativo, precisa refinar grandes quantidades de dados, procure então o Hadoop. Vai para esse caminho aqui. Agora, se você está procurando dados integrados, ferramentas de TI, desempenhos, indicadores chaves, vai para o lado então do Data Warehouse. São, na verdade, caminhos e que vão se complementando. Em qual plataforma utilizar, né? É muito interessante essa tabela, né? Eu resolvi deixar aqui para nós, para a gente ver que tem algumas conformidades, né? Algumas coisas em comuns e algumas diferenças, e para onde a gente deve caminhar para um lado, para onde a gente caminha para o outro. Então aqui, se eu tenho dados limpos, de alta qualidade, consistentes, se meus dados estão ok, só para citar um exemplo, eu posso caminhar aqui na direção tanto de um quanto de outro. Se eu preciso de um pré-processamento ou uma exploração de dados, esse termo exploração de dados, né, é um termo relativamente recente, aí eu não tenho ainda a minha visão muito estruturada. É melhor eu iniciar então com uma ferramenta de descoberta, uma ferramenta de mineração, uma ferramenta exploratória. Agora, se eu tenho baixas latências, se eu tenho relatórios interativos, se eu quero fazer um analítico, se eu já tenho a direção do meu negócio, aí melhor eu caminhar para um Data Warehouse e assim por diante. Aí completa aqui o nosso material, depois deem uma olhada, né? Deem uma olhada com mais calma e se surgir alguma dúvida, tem os nossos canais abertos aí para a gente estar conversando com vocês. Na verdade, volto a insistir na questão que eles vão coexistir. Tá? As funções dele são muito diferentes, né? Ele vai explorar enormes quantidades de dados não estruturados para tentar descobrir padrões, tá? E o outro, ele tem dados estruturados, ele tem um OLAP, ele tem um diagrama de estrela para responder perguntas que estão mais ligadas ao negócio. Eu acho que esse é o grande insight aqui, o grande objetivo. Mas fica a dica, deem uma olhada com carinho depois nesse quadro.
e a coexistência, olha só, aí chegamos no final, a coexistência entre os dois. E aí nós temos motivos para utilizar um, motivos para utilizar outro. Então, na verdade, é uma opção. E aqui dentro da coexistência, olha, nós temos aqui ambiente de desenvolvimento, nós temos parte de extração, transformação dos dados, dados coletados de múltiplas fontes, em grandes quantidades, que precisam ainda ser tratados, que ainda tem uma etapa intermediária, caminha mais para esse lado aqui. Ah, eu já tenho os meus sistemas organizacionais, eu já tenho minhas bases estruturadas, já está quase tudo dentro de banco de dados, eu faço um ETL, trago para o Data Warehouse e começo a enxergar especificamente as questões do meu negócio. Aqui são questões mais abertas, né, no lado exploratório, questões mais abertas, mais livres. Aqui eu tenho questões mais fechadas e mais ligadas ao negócio em si. Para a gente finalizar, os nossos fornecedores, e aí vocês podem fazer também uma pesquisa na internet, complementar uma série de ferramentas fornecedoras, gente grande entrando aqui, olha, Oracle, IBM, Amazon, Microsoft, gente grande para explorar esse mundo cada vez mais, né, inundar esse mundo cada vez mais com tecnologia a serviço do negócio. Ok, gente? Bom, nossa visão geral era essa, nosso objetivo era esse, trazer um pouquinho dos conceitos, mostrar um pouquinho do caminho das pedras, né, das operações que envolvem o Big Data, e agora é com vocês. Explorar novos desafios, avançar, né? Na verdade, essa disciplina aí já caminha para o final do curso e é hora da gente explorar novos recursos também dentro da área de conhecimento desejado. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo encontro.